Saudações, adeptos do dado, aqui é Tef, seu amado apresentador daqui, Ordem do Dado, e hoje, neste calor absurdo, na correria, né, eu tô suado, tô de regata mesmo porque é nóis, mas pelo menos estou com o cabelinho novinho, em folha, rasinha, maravilhoso. A gente vai falar hoje, finalmente, uma resenha de livro, que faz muito tempo que eu não faço, eu tava querendo fazer essa há bastante tempo, especialmente porque a gente tá fazendo isso, uma parceria com a Jambô, né? A Ordem do Dado é um canal parceiro oficialmente da Jambô Editora, e ao longo desse ano todo eu não fiz nenhum vídeo, praticamente. A gente chegou a comentar sobre mutantes malfeitores e os mapinhas lá que a Jambô vende, mas finalmente eu estou conseguindo fazer o vídeo que eu queria fazer, que é a resenha de Pátria, esse livro do tão amado Drizzt Do'Urden, incrível elfo negro, né, o Droll, com a sua panterinha aqui, que é, cara, eu não sei. Primeiro eu preciso explicar que eu amo muito os Droll, né? Muitos chamados Dark Elves, né? Os Elfos Negros. Eu amo eles desde que eu conheci, quando eu era adolescente. Me apaixonei muito pela mitologia deles. E, ao longo da minha vida, especialmente crescendo, entendendo parte das problemáticas que envolvia a escrita deles, eu comecei a apaixonar ainda mais por eles, porque eu via o potencial que estava ali há tanto tempo e só precisava da gente ter ciência das coisas que a gente estava falando. Então, Pátria é o primeiro livro, cronologicamente, do Drizzt Do'Urden, que é um dos maiores ícones de Forgotten Realms, que é um cenário de Dungeons and Dragons. É o cenário oficial de Dungeons and Dragons, né, de D&D, faz bastante tempo e continua sendo o principal, o grandioso. Porém, ele não foi o primeiro livro do Drizzt a ser lançado. O primeiro é o Estilha de Cristal, que foi lançado aqui no Brasil pela Devir, se eu não me engano. E é muito diferente começar a ler Drizzt Do'Urden por aquele livro e esse livro. Na Estilha de Cristal, que vai ser relançada pela Jambô, graças aos deuses, graças à Tenebra, que vai sair por outro título, com uma tradução toda renovada, você tinha o clássico conto de fantasia medieval, com várias pessoas diferentes, e a pessoa, o protagonista no caso, o Drizzt, ele estava cercado de pessoas muito diferentes com quem ele poderia interagir, que eram seus aliados. Conheciam coisas diferentes, reagiam a coisas de formas totalmente diferentes, o que não acontece em Pátria. Pátria é uma história sobre Drizzt Do'Urden, desde o seu nascimento, literalmente, até o que acontece, né? Até sua vida adulta, né? Quando ele começa a ter lá pelos seus 30 e poucos anos. Então, por isso, Pátria ele é muito mais intimista. E se você não conhece talvez os Droll, ou não é tão fã assim, ou não gosta muito de protagonista super poderoso, que é o caso do Drizzt, talvez Pátria não seja o melhor dos livros para começar. Porém, eu que gosto dos Droll, então é um livro que apresenta muito bem a sociedade dos Droll, além de deixar muito claro de que toda a crueldade ali é uma ocasião, resultado dos superiores cruéis sobre tudo o que há de inferior. Desde a Rainha Aranha, né, a Lolth, até as matriarcas mães, até os machos membros ali das casas, enfim. A crueldade vem de cima para baixo e é interessante ver, porque esse meio que é o foco do livro. Tipo, apesar do Drizzt ser alguém especial, isso a gente vai ficar sabendo desde que ele era criança, né? Aparece bem claro ali. Drizzt é especial, ele é super habilidoso. A gente fica entendendo que ele poderia não ser o único Droll especial. Ele é um grande ícone heróico de Forgotten Realms, conhecido como um dos poucos exemplares de Drolls bondosos. E aí quando você lê, você vê a sociedade, você vê como o Zaknafein, o mão da porra, age em tudo isso que na sociedade, a gente entende que poderiam ter muitos outros tipos de Drizzt Do'Urdens. Ele é só um que conseguiu se libertar das amarras absurdas da sua sociedade. Drizzt é um grande ícone da luta com as duas espadas, né? Então o livro é cheio de ação, cheio de cenas de luta, em que na grande maioria das vezes o Drizzt ele meio que tipo é muito bom acima dos outros. O que muitas vezes não é tão interessante assim. Porém, o foco acaba sendo não nos desafios físicos do Drizzt, e sim no desafio moral constante que ele tem que se deparar. É meio como se fosse uma história sobre o Superman, né? Ou mesmo o Whip Man,
Se você viu o primeiro filme do Ip Man, da série do Ip Man, ele é imbatível, nada supera ele, a não ser tudo o que ele não pode fazer com as próprias mãos. Ele não pode salvar pessoas com as próprias mãos que estão sendo vítimas da guerra. Ele tem que... Quando ele consegue descontar a raiva dele com as próprias mãos, ele vê que aquilo ali não resultou de nada. Então é um tipo de história interessante de se contar e de se acompanhar quando o desafio ele não é físico, e sim moral. O autor, Salvatore, né, R.A. Salvatore, ou como eu gosto de chamar de R.A. Salvatore, ele sabe escrever o Drizzt. Em alguns dos livros dele eu não fui tão fã, eu li muita coisa dele já, do Drizzt, né, da saga do Drizzt, que tem 20 e poucos livros, mas eu gosto de como ele escreve o Drizzt, mas eu acho que o Drizzt funciona melhor com outros personagens mais interessantes, especialmente mais adiante Artemis Entreri e Jarlaxle. Se essa quantidade de nomes não significa muita coisa pra você, peço desculpas. Ou seja, o livro ele é cheio de ação, cheio de dilemas morais e imerso na crueldade, né, da sociedade Droll. Um dos motivos do livro, da edição brasileira lançada pela Jambô, ser tão bom assim é a tradução que foi feita por uma pessoa, né, a Karine Ribeiro, que não só é uma ótima tradutora, como também é praticante de artes marciais. Então ela consegue traduzir muito bem, ela consegue colocar ali no livro coisas que ela compreende mais do que uma pessoa que traduziria que não tivesse esse histórico. Então, talvez alguma coisa que ela não saiba de questões de armas e de golpes assim, uma pesquisa dela vai ser muito mais fácil. Ela vai conseguir compreender muito mais facilmente. Ah, eu tô pesquisando aqui como é que funciona, como é que é o nome dos golpes das duas espadas, como é que é a movimentação, do que uma pessoa que não teria esse treino. Então o livro já vale só pela tradução da Karine. Karine, um beijo. Agora que os livros eles estão saindo meio que mais seguidos, eu vou poder ler mais, eu vou poder fazer mais resenhas deles e eu tô bem contente com isso. Eu já comecei o segundo livro, O Exílio, e cara, eu acho sinceramente que qualquer um, seja querendo só ler um pouco de fantasia medieval, ou então conhecer mais de Forgotten Realms, vai se deleitar com esse livro, porque tem muito valor nele. E conforme as histórias avançam, tem mais personagens mais interessantes que dá pra explorar junto do Drizzt. Então é isso aí, gente. Coloca aqui no livro se você já leu, o que você acha, se você gosta do Drizzt ou não. Porque eu acho muito importante a gente fazer com que as pessoas amem os Droll aqui no Brasil, pra finalmente poderem lançar a Guerra da Rainha Aranha, né? War of the Spider Queen, são 6 livros, que é o sonho da minha vida traduzir eles. E aí, o que você faz? Você pode curtir esse vídeo, comentar aqui embaixo, compartilhar com todas as pessoas que você ama e, é claro, se inscrever na nossa casinha, no nosso canalzinho. É isso aí, gente. Beijo, beijo e falou, falou.